Olá pessoal, esse vídeo trata de configurações que podem ser feitas após a instalação do Windows 7 ou do Windows, inclusive do Windows 8, né? Quando a gente instala o Windows 7 como sistema operacional base para utilizar no dia a dia, no cotidiano, em produção, ele vem somente com a lixeira. Alguns drivers são instalados, outros não. Então, essa parte de instalar driver após a instalação, isso é o básico, isso deve ser feito, né? Instalar o driver ali, o CDzinho da placa-mãe, da impressora, tudo que vem ali junto com o seu computador deve ser instalado, né? Agora, a configuração, ele vem com a lixeira somente, sem nenhum ícone na área de trabalho, tá? E com papel de parede simples. O que eu costumo fazer, e essas são as minhas configurações pessoais, eu crio aqui no iniciar o computador, no meu C, no meu disco local, uma pasta de papéis de parede, wallpapers, em que eu salvo as imagens que eu gosto de usar como fundo, tá? Imagens que me inspiram, enfim, de preferência de tamanhos grandes, de resoluções de tamanho bem grande, 1920, 1600, enfim. E salvo então numa pasta no C. Para quê? Para que com o botão direito personalizar, eu posso lá no item plano de fundo procurar, né? Aqui em procurar, plano de fundo de procurar, em computador C e apontar esta pasta, tá? De wallpapers e OK, para que ele leia estas imagens e já aplique como fundo, tá? Eu costumo deixar em preencher, ordem aleatória, e coloco só 5 minutos para que ele vá trocando e salvo. Então aqui eu já tenho um fundo muito melhor, mais personalizado, certo? O que eu costumo personalizar também é alguns itens da barra de tarefas, que é esta barra que está na base aqui do Windows, tá? Por padrão, ele exibe aqui os programas que eu instalei por último, ou os que eu abri por último, tá? E algumas opções que eu acabo não utilizando, como jogos, enfim, isso tudo eu costumo editar também. Todos os programas eu consigo achar todos os programas que eu instalei, eu vou comentar e dar dicas de alguns, inclusive. Mas eu gosto muito de organizar de forma bem sistemática, bem estruturada, os atalhos na minha área de trabalho. Então, a primeira coisa é instalar todos os programas que eu costumo utilizar, né? E vou criando os atalhos aqui. Então, os programas que eu costumo utilizar no dia a dia são programas de produção, de design, enfim. After Effects, que é o pacote inteiro da Adobe CC. Então, eu costumo botão direito enviar para a área de trabalho, eu costumo colocar os principais programas que eu uso, Dreamweaver CC também, para produção de web, tá? After Effects é para efeitos em vídeo, pós-produção, Flash para produção de animações para a internet, o Illustrator para desenhos e ilustrações vetoriais, o InDesign CC para produção de editoração, né? Mídia eletrônica, por exemplo, jornais, revistas, enfim, né? Photoshop para edição de imagens, envio para área de trabalho também, Premiere para edição de vídeos profissional, tá? O Adobe Reader eu costumo instalar e conselho que instalem um leitor de PDF no Windows 7, mas eu não costumo criar atalho porque o próprio arquivo, quando é aberto, já é aberto automaticamente no PDF, tá? O que mais que eu faço? Crio também um atalho para o Mozilla Firefox, para o Safari, que é um outro navegador de internet. Eu, na verdade, instalo todos os 5 navegadores principais, o Firefox, o Chrome, o Safari, o Opera e o IE, que eu atualizo. Para quê? Como eu produzo sites de como web designer, eu costumo testar em todos os navegadores, então eu instalo pelo menos esses 5 navegadores principais atualizados, tá? Para poder testar o meu site nesses 5 ambientes. Tá? Também o TeamViewer, que é para acessar remotamente o teu computador. TuneUp, para poder desfragmentar e outras ferramentas de manutenção diária. Uma ferramenta muito boa que eu aconselho. Outros acessórios que possuem o próprio Windows, bloco de notas, calculadora, é um item essencial, tá? Até mesmo a ferramenta de captura de tela, né, para criar alguma apostila, algo parecido, tá? Não se preocupem que eu vou limpar depois da área de trabalho, eu vou organizar de forma mais sistemática. Por enquanto eu estou criando os atalhos, tá? Um tocador de música muito bom que eu costumo usar, o AMP3, é um gratuito que eu aconselho, tá? Para animação 3D eu uso o 3D Studio 2014, tá?
Então é o que eu aconselho, né? Que temos de melhor por enquanto, tá? Autodesk. Antivírus o Avast, da mesma forma eu também não crio atalhos, tá? Ele já está rodando ali, então tranquilo. Para compartilhamento, buscar algum arquivo, alguma apostila, o Bitcomet para baixar torrents. CCleaner para fazer outra manutenção também mais rápida, diária, como limpeza de temporários, enfim. O CorelDRAW X6, a última versão. Eu uso todas as versões 64 bits, que é a versão do meu Windows. Tá? Eu instalo também uma impressora virtual, que é a Qt PDF, aconselho muito. Ele gera PDFs de programas que não geram PDF, até do próprio site. Tem um arquivo lá que tu queira salvar em PDF, ele salva, ele gera uma impressora virtual. Então é um programa muito bom. Tá? Como FTP, para mandar arquivos para um servidor de web, por exemplo, eu uso FileZilla. Aconselho para quem trabalha com web. Né? Chrome, mais um navegador aqui que eu já tinha comentado antes. Aconselho instalar o Java também, qualquer instalação, tá? O plugin do Java para poder acessar sites corretamente, alguns sites requerem, né? Para quem também quer fazer, gerar alguns PDFs, enfim, fazer listas automáticas de pastas. Então, tem uma pasta que quer gerar uma lista automática de tudo que ela contém e gerar um PDF a partir de um conteúdo qualquer do teu Windows, eu aconselho o Direct Printer. É um software muito bom, gratuito. Tá? A configuração dele não é tão fácil, mas é muito bom. Como pacote de codecs para vídeo, eu costumo instalar o Kalite Codec Pack. Também não é necessário instalar nenhum atalho, ele já lê automático o arquivo quando é aberto, qualquer vídeo. Tá? O Office, eu instalo somente o essencial dele, o Excel, para planilhas, o PowerPoint para apresentações e o Word para documentos de texto. Para fazer depois o backup de tudo isso, do sistema inteiro, eu uso o Norton Ghost versão 15, aconselho. Tá? Notepad++ para uma edição de um código em web um pouco mais leve ou mais rapidamente. Tá? VirtualBox para virtualizar sistemas, programa gratuito muito bom. Eu acho essencial para um sistema de produção e para testes. O Skype para comunicação, substituiu aí o MSN, né? Tá? Vocês vão notar que alguns ícones meus estão personalizados, então eu uso o Icon Packager, ou Icon Packager. Ele é um programa muito bom também, tá? Para edição e personalização de ícones na área de trabalho, lixeira, esse tipo de coisa. Tá? O próprio Camtasia, que eu estou usando para gravar aqui. Tá? E o WinRAR para ler arquivos compactados, eu também não crio atalho para ele. Tá? Então, depois de feito esses ícones, alguns ícones aqui do iniciar eu retiro. Então, botão direito, remover da lista. Todos estes, tá? Que eu vou fixar eu mesmo o que eu quero. Tá? Vocês vão ver que eu estou deixando alguns, por exemplo, o notas adesivas. Caso eu queira colocar algum bilhete, alguma coisa assim, então botão direito, fixar no menu iniciar. Tá? Ele passa para a parte de cima e não vai sair dali. Então, botão direito, fixar no menu iniciar, vai ficar aqui, né? Que é uma outra parte que eu costumo colocar os ícones que eu mais uso. Tá? O Internet Explorer eu desafixo, tá? Assim como o Windows Media Player. Tá? Então, após isso feito, eu vou personalizar esta parte aqui. Tirar jogos que eu não uso, tá? Impressoras e programas padrão, ajuda e suporte, esse tipo de coisa eu não costumo usar. Então, para personalizar isso, é o botão direito na barra de tarefas, propriedades. Tá? Então, nesta janela aqui, é possível fazer algumas configurações bem interessantes. Por exemplo, aqui na área de notificação, que é essa parte, eu também removo alguns itens. Tá? Então, em personalizar, eu removo aqui em ativar e desativar ícones do sistema, eu desativo a central de ações. Ela não é necessária, deixo somente o read, volume e relógio. Tá? Aqui. Tá? Ok. Aqui em personalizar ali no barra de tarefas. No menu iniciar, aqui em personalizar, que eu vou tirar aqueles itens que eu comentei para vocês. Por exemplo, ajuda eu tiro, desmarco. Tá? Marco o comando executar, que eu acho interessante. Desmarco dispositivos e impressoras.
marco documentos para que eles, downloads para que ele seja exibido como um link. Mais abaixo, desmarco imagens, né? Eu mesmo tenho a minha pasta de imagens, então não deixo marcado. Jogos também não exibo o item. Música também não exibo o item. Costumo eu criar minha pasta depois, tá? Painel de controle eu deixo. Pasta pessoal deixo também. Que mais que eu desmarco aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É isso aí, tá? Então a princípio é isso aí. Posso marcar rede também, que eu acho importante. Desmarco programas padrão, tá? Então olha como já deu uma boa limpada aqui, ó. Vou dar um aplicar aqui. Olha lá, ó. Uma boa limpada aqui nesta parte, né? Ficou bem o essencial realmente, tá? Ok. O que eu faço então? Eu fixo alguns itens que eu acho que é mais necessário, que é de acesso mais rápido. Por exemplo, a calculadora e o bloco de notas, eu deixo aqui junto com o navegador que eu mais uso, no caso o Chrome. Né? Então, no bloco de notas eu coloco o botão direito, enviar para, ou melhor, aqui, né? Eu arrasto ele direto aqui, né? Se vocês não conseguirem arrastar direto, vocês podem clicar com o botão direito e desmarcar essa opção, bloquear a barra de tarefas. Isso faz com que vocês consigam, então, arrastar diretamente aqui os atalhos que vocês querem para a barra de tarefas, tá? Como ele já está aqui, eu não preciso dele na minha área de trabalho. Então, eu apago. Depois eu bloqueio de novo para que eu não consiga apagar acidentalmente nenhum deles, tá? O que eu faço aqui? Botão direito, personalizar, e também adiciono aqui em alterar ícones da área de trabalho, computador, arquivos do usuário, rede, e deixo a lixeira, tá? Aplicar, ok. Ele acrescentou para mim esses itens. Vou dar uma selecionada e arrastar todos para o lado e colocar numa certa ordem, com o computador no topo, o arquivo da pasta do usuário aqui, logo em seguida, lixeira também, rede na verdade vai aqui antes, né? Aqui, caso vocês tenham algum arquivo de rede, e costumo colocar então os navegadores aqui, né? Logo em seguida, tá? O Firefox, o Chrome, depois eu vou acrescentar os outros aqui que eu acabei não colocando o item. Eu costumo separar também os ícones de produção aqui no topo, né? Então coloco os ícones da Adobe, são os programas aqui de produção, tá? Aqui no topo, seguido aqui também do 3D Studio, que também é um programa de produção, tá? E o Corel, tá? FileZilla também, como ele é um programa importante para passar os arquivos depois para o servidor, e alguns outros programas, aqui o Safari que é um navegador, e os outros programas aqui importantes, como por exemplo o Word, o PowerPoint e o Excel, também vão numa linha aqui lógica, tá? Fica mais fácil de eu me achar. Abaixo da lixeira, alguns programas interessantes como escutar música, né? Aqui o AMP. A minha ferramenta de captura eu já fixei ela aqui, então posso retirar daqui. E o Bitcomet, o TuneUp, como eu não uso tanto ele, eu costumo fixar ele lá no meu menu iniciar. Então, fixar no menu iniciar, aqui, já retiro ele daqui. CCleaner também, da mesma forma, só de vez em quando eu uso ele, então fixo no menu iniciar e tiro ele daqui. Notepad++, pode produção, que também vou utilizar poucas vezes, né, assim como o Norton Ghost para fazer backup. Então enviar, ou melhor, fixar no menu iniciar e aqui também. Apago daqui. Aqui eu uso bastante, né, para testar as máquinas, e aqui também para comunicar. Bom, notem que já deu uma boa limpada, né? Aqui eu também uso de vez em quando somente. Então, aí com o tempo vocês vão se acostumando com essa organização, né? E utilizar essa organização aqui, tá? A minha dica fica o Icon Packager, que eu vou rodar agora, para vocês verem. Então, uma ótima dica de software para vocês poderem melhorar ainda mais a personalização de vocês. Ele já tem aqui alguns pacotes como Flash Live de personalizados, né? Só selecionar aqui embaixo, aplicar, ok, e vocês vão ver que as pastas vão ficar totalmente personalizadas. Troca o ícone do computador da lixeira, tá?
É bem legal o visual que fica. Vocês podem baixar outros pacotes. Se forem procurar no Google como downloads e pacotes Icon Packager, aqui, o nome do programa, olha lá, ó. Vocês vão ver que as pastas ficaram totalmente personalizadas, tá? Podem achar, alguns acham que é frescura e tal. Na verdade, eu acho que tudo que te inspira e aumenta a produção e que te agrada, né, é válido, tá? Eu uso o Alpha 1, o pacote que eu baixei da internet, tá? Um pacote um pouco mais escuro de ícones. E me agrada muito, é bem agradável para produção, tem que ficar muito tempo na frente do computador, é válido, tá? Aí, ó, já personalizou. Pacote de ícones um pouco mais escuro, né? Aí, ó, muito bonito também, tá? Costuma ativar ali o relógio como gadgets do Windows 7, que é uma facilidade, tá? Dois cliques, né? Botão direito, então na área de trabalho, gadgets, dois cliques no relógio, tá lá ele. E costumo colocar também o tempo aqui, tá? Dois cliques aqui. E depois configurar ali a cidade como vocês querem. O relógio também possui várias configurações aqui, tá? Então, basicamente, é isso. Claro que são rápidas dicas de produção, rápidas dicas de organização da área de trabalho para melhorar ainda mais a produção de vocês, mas com certeza para iniciar uma configuração pós-instalação, são dicas bem válidas, pessoal. Então, ficamos por aqui, tá? Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos e bons estudos.